Bora então, rapaziada, para as maiores notícias do futebol. Já deixa aquele like para ajudar o canal e bora lá! Bora começar o vídeo de hoje, então, falando de Alisson, o goleirão brasileiro que deve ser o goleiro titular da Copa do Mundo, pode trocar o Liverpool pela Juventus, hein? A Juventus está de perto olhando a situação do Alisson, que pode sair do Liverpool a qualquer momento. Teve muita gente falando que ele ia trocar por um outro clube, que poderia ir continuando ainda na Premier League, mas falaram em Tottenham, falaram outros nomes, mas até agora o Alisson permanece no Liverpool e não mudou. Até Milan já foi cogitado numa saída do goleirão Alisson, por enquanto ele continua por lá, e agora a Juve aparece como principal candidato na mira aí para levar o goleirão para a Itália, hein? Vamos ver se ele vai ficar lá até a Copa, né? E o Real Madrid, que vai reformular todo o elenco para a próxima temporada, tá de olho no McAllister, um baita de um jogador, né? O Liverpool parece que já aceitou o negócio com o Real Madrid, os valores ainda não chegaram num acordo, mas aceitaria negociar então o McAllister com o Real Madrid, porque o Manchester também está tentando a contratação dele e eles não querem vender para time da Premier League, né? No máximo, então, vender para um time de fora. Lógico que eles estão de olho também em outros jogadores do Real Madrid, então fazer essa política aí de vende um, compra outro seria muito bom para o Liverpool, interessado em vários jogadores do Real Madrid, como o Camavinga e também o próprio Rodrigo, né? Então, quem sabe uma negociação pode acontecer agora no final dessa temporada. Temos mais um nome que poderia sair da Premier League, mas já veio a público a diretoria toda do Manchester City, até o Pep Guardiola foi questionado, o Savinho não sai do City. Então, nada feito para Tottenham, para Juventus, para times que estavam interessados na contratação dele. Por enquanto, ele vai continuar no City. O City aí tá numa briga de contratações, por enquanto não tá levando mais ninguém, deve dar uma segurada. O Savinho tem contrato pela frente, longo, né? E o City acredita que ele possa ir, inclusive, para a Copa do Mundo e se valorizar muito. Acredito que o Savinho não vá para a Copa, hein? Mas, de repente, pode pintar por lá. Aí estoura o valor dele numa boa Copa do Mundo. Fabinho tá prestes a acabar o seu contrato com o Al Ittihad e voltam agora os rumores de uma contratação pelo Palmeiras, que fez uma oferta no início dessa temporada, tentou aí de todo modo trazer o Fabinho, emperrou na parte salarial, o Palmeiras não conseguiu chegar nos valores, o Al Ittihad até aceitaria uma negociação pro Fabinho, mas parou por aí mesmo. O Fabinho tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira naquele momento, então a gente sabe que se valorizou um pouco, né? E aí os valores também subiram e o Palmeiras preferiu segurar. Agora, em fim de contrato, as coisas podem mudar. Se nenhum outro interessado aí pagar o que o Fabinho pretende, né? Fica mais fácil o Palmeiras fazer uma nova oferta, o que deve acontecer para tentar trazer o Fabinho de volta ao Brasil. Vamos falar agora de Campeonato Espanhol. Tivemos hoje o líder em campo, Barcelona, e deu goleada, hein? 4-1 e o primeiro hat-trick da carreira de Lamine Yamal, que jogou muita bola, rapaziada. Foi um jogo excepcional, foi demais ver realmente o Lamine Yamal hoje, um nível muito parecido com o do Messi, a torcida do Barcelona toda elogiando, a crítica toda falando dos golaços que ele fez, e o nível do Lamine Yamal foi impressionante nesse jogo. Então, o garoto segue sendo um dos melhores jogadores do mundo, talvez o mais caro da atualidade realmente. Se chegar na Copa do Mundo e fizer uma ótima Copa com a Espanha, vai se valorizar a nível de Kylian Mbappé até mais. Bora falar de um brasileiro então que é pretendido por muitos clubes europeus. A gente sabe que a Premier League tá toda de olho no Murilo. Ele deve ser convocado ainda antes da Copa do Mundo para um teste aí com o Ancelotti. A gente sabe que ele não foi muito bem numa convocação antes da chegada do Ancelotti, por isso ele não foi chamado na última, mas o Murilo segue sendo um baita de um zagueiro, foi pretendido inclusive pelo Real Madrid e Barcelona, mas agora parece que pararam as tentativas de negociação com a equipe do Forest, e ele segue então na mira do Chelsea, Manchester e Tottenham. Pode ser que um desses três contrate então o Murilo e ele vai jogar num time grande para a próxima temporada, que é o que todo mundo pretende ver aí, o zagueirão brasileiro. Vamos falar do Wirtz, que tá meio sumido, né? O Wirtz aí ocupando a reserva na equipe do Liverpool.
às vezes joga como titular, às vezes não, e o agente dele disse que ele deseja se transferir para o Real Madrid. A gente já sabe que desde a chegada do Xabi Alonso era o sonho do Wirtz se transferir para o Real Madrid, mas não aconteceu. E o Bayern, né, tentou levá-lo de qualquer jeito, o Bayern de Munique não conseguiu também, ele acabou indo para o Liverpool, né, para uma transferência milionária. Porém, não jogou nada ainda do que jogou na equipe do Bayer Leverkusen. E a diretoria do Liverpool, então, está pretendendo vendê-lo antes que ele se desvalorize mais e fique empacado. E uma ida para o Real Madrid é vista com bons olhos pelo agente e pelo próprio Wirtz, então pode acontecer nessa reformulação agora do Madrid. Falando de Real Madrid agora, então, vamos começar por Kylian Mbappé, que está lesionado, ele já vem jogando lesionado, uma lesão no joelho já há algum tempo, e a gente sabe que pode ser que pinte até uma cirurgia, segundo se comenta na imprensa espanhola e também na francesa. Ele já está fora do confronto contra o Manchester City pela Champions League, né? O sorteio a gente vai falar já para vocês desse confronto. Então ele já não vai jogar. A seleção francesa preocupadíssima, porque se ele fizer cirurgia pode ficar fora da Copa do Mundo, ou pelo menos das primeiras partidas da Copa. E isso preocupa demais o Real Madrid e também a seleção da França, que seria prioridade do Kylian Mbappé, a Copa do Mundo. Então tá difícil pro Kylian Mbappé e o Real Madrid sem um camisa 9 agora pela frente, hein? Falando então do confronto entre Manchester City e Real Madrid, Pep Guardiola foi entrevistado e, segundo notícia agora da ESPN, ele disse que a quinta partida consecutiva entre Manchester City e Real Madrid é um pouco estranho. Ele quis dizer com isso que parece que teve uma certa marmelada aí, o negócio tá meio esquisito. Ele mesmo então não queria muito pegar o Real Madrid, falou que vai ter que se preparar, mas que acha muito estranho, né? E que isso não acontece com frequência. 5 vezes, realmente, vou comentar para vocês aqui, minha opinião, é muito, mas muito estranho o City enfrentar o Real Madrid novamente. Todo mundo esperava outros confrontos, mas acabou caindo. E isso é sorteio, rapaziada. É muito estranho, hein? Será que tem alguma marmelada pela frente, que o Real aí tá conseguindo sempre despachar o City? Vamos ver nessa partida agora que vai acontecer, né? Agora então para nossa última notícia, Klopp praticamente fechado com o Real Madrid, só falta assinar o contrato mesmo. Segundo a imprensa espanhola, ele chegou a um acordo verbal com a diretoria, vários jornais do mundo hoje já reportaram isso, que ele já estaria acordado com a diretoria do Real Madrid e só aguarda então o Arbeloa perder mais alguns jogos e já assumir agora o Real Madrid, ou então, né, na próxima temporada, o que seria melhor, o que ele quer, na verdade, na próxima temporada, ele chegaria já para o comando do Real Madrid, com o time limpo, e aí sim, com novos contratados. Uma das questões é o caso do Endrick, que ele quer que volte ao Real Madrid, não será negociado, é uma das prioridades. Endrick voltaria, então, para assumir aí uma vaga, provavelmente no ataque, junto com Kylian Mbappé. Ninguém sabe como vai ser o ataque do Klopp se realmente ele chegar no Madrid, mas ele é uma das prioridades, junto com o Bruno Guimarães, porém o Bruno Guimarães está lesionado, então o Endrick seria uma prioridade para o retorno, e a gente sabe que tem Wirtz e outros nomes aí que podem pintar na equipe do Real Madrid. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GoFoot e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada? Comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.